Política S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, está começando mais um Política S, o programa do Século Diário sobre política e poder no Estado do Espírito Santo. Eu sou o Vitor Taveira e hoje temos como convidado o Weber José de Oliveira, doutor em Ciência Política e professor do Departamento de História da UFES. E vamos falar sobre um tema super importante, que é o Partido dos Trabalhadores, PT, no Espírito Santo. Bom, bem-vindo, Weber, obrigado pela presença. Você que estudou bastante, né, a questão do PT. E eu queria que você começasse comentando um pouco, né, que embora o Espírito Santo seja visto como um lugar conservador, o Estado foi o primeiro do Brasil a ser governado pelo PT e teve também a primeira capital do país com prefeito do partido. Como é que se explica essa força aí no final dos anos 80, início dos anos 90? Bom, boa tarde, bom dia ou boa noite, né, para quem nos assiste. Queria cumprimentá-lo, agradecer o convite. Bom, o Espírito Santo é um estado composto na sua base, digamos, eleitoral, com eleitores que possuem uma certa ambiguidade, né, nos seus processos de escolha, né, por meio do voto. E isso se revela, evidentemente, nessa aparente contradição, ambiguidade, né, quer dizer, é um estado cuja maior parte do eleitorado encontra-se no interior ou em cidades do interior, e isso apesar dos processos de industrialização e urbanização dos últimos 30, 40 anos, e portanto, nesse sentido, tem um perfil de eleitorado um pouco conservador, mas, ao mesmo tempo, em momentos dissuasório fundamentais, esse eleitorado fez escolhas por personalidades progressistas, né? Isso por um lado. Isso, e poderíamos citar vários exemplos nesse processo. Por outro lado, o Espírito Santo também foi, digamos, terreno de uma atuação muito forte, por exemplo, de comunidades eclesiais de base, os movimentos de base da igreja. Movimentos progressistas. Movimentos progressistas, da virada da década de 70 para os anos 1980, né? Que se reverberou em uma série de movimentos de bairro, no sentido de reivindicar melhorias, melhores condições de vida para os moradores, etc. E é nesse terreno que, em alguma medida, o Partido dos Trabalhadores ascendeu, né? A partir dessa base, né, que mais ou menos se desenha o Partido dos Trabalhadores em âmbito nacional, né? Que é a base de igreja, a base sindical e a base de ex-militantes da guerrilha, né? Da guerrilha armada que combateu o regime civil-militar de 64. Né? O PT, o capixaba, não foge a essa regra. Né? E assim como no plano nacional, o PT capixaba foi hegemonizado por aquilo que a gente chama de campo majoritário, por um segmento do PT chamado Unidade na Luta, que aqui contou com a grande liderança de várias personalidades, mas fundamentalmente do ex-prefeito e ex-governador Vitor Buarque, né? Que fora eleito em 1986. Foi candidato a deputado federal em 82, não eleito. Depois foi candidato em 85 a prefeito de Vitória, derrotado, mas muito bem votado. Depois foi eleito em 86. Ele veio da luta sindical, né? Da Associação Médica, exatamente. E também foi do DCE da UFES, né? Ainda na década de 60, antes do fechamento em 68. Né? E o Vitor foi eleito em 86 como deputado constituinte e, em 88, foi eleito o primeiro, ao lado de Luiz Erundina, em São Paulo, e Maria Luísa Fontenelle, em 87, foi eleita... em 85 foi eleita em Fortaleza, né? Bom lembrar. Então, em 88 foi, junto com a Luísa Erundina, eleito prefeito de Vitória, né? Em São Paulo. Fez uma extraordinária administração em Vitória, né? Que se tornou, inclusive, referência, a ponto de ter impresso na administração um modus operandi, né? E uma linha de gestão que, de certo modo, perdura até hoje. Você fala muito do modo petista de governar, né? O PT se vendia como um exemplo com a participação social, com os programas sociais. E se voltando para políticas, fundamentalmente políticas de Estado, e não políticas somente de governo, né? Projeto Terra. Exatamente. Várias dessas ações, independentemente se Vitória é administrado por petistas, tucanos ou indivíduos de outros partidos, como foi o Luciano Rezende, como o atual prefeito, há uma determinada linha de gestão que não muda. Isso, em alguma medida, devemos, né? Os moradores da capital devem à administração Vitor
Isso tem que ser reconhecido, acho que em alguma medida está sendo esquecido pela história, né? Está sendo apagado pela história. Bom, então o Vitor foi eleito, portanto, junto com o Luiz Erundina, o primeiro prefeito de capital, importante, né? Bom, e isso, essa boa administração à frente de Vitória entre 1989 e 92 o credenciou para ser candidato a governador em 94, né? Aquela E aí, época nem tinha reeleição, inclusive, né? no contexto não havia reeleição, ele poderia, evidentemente, ter sido reeleito, né? Ele chegou a ser, o Vitor chegou a ser convidado a ser candidato ser convidado pelo Max Mauro, em 1990, a ser candidato pelo governista ao Palácio Anchieta em 90, né? Mas ele não aceitou à época, porque estava no meio da administração em Vitória. Ele tinha maus exemplos, né, de pessoas que trilharam esse caminho, optou por terminar a administração dele em Vitória e credenciou-se em 94. Agora, lá no governo foi o contrário, né? Se ele saiu muito bem avaliado da prefeitura, o governo foi um tanto caótico, né? Pois é preciso, em primeiro lugar, fazer um histórico, né? Em 1994, a eleição foi uma eleição muito difícil, porque ele concorreu com o Jair Bolsonaro capixaba, antecipado, né? Exatamente, que era o Dejaí Camata, né? Camata. Que era tipo assim, um discurso seco, né, de combate à criminalidade, uma política, um discurso muito belicoso, né, agressivo, e de certo modo, num contexto de criminalidade exacerbada e combate ao crime no Rio de Janeiro, todas essas lendas urbanas, né, de que a bandidagem do Rio estava fugindo para o Espírito Santo, e ele, de certo modo, colou esse discurso à sua campanha, né, e acabou conseguindo, surpreendentemente, porque por uma pesquisa que ele mesmo, Cabo Camata, fez em 94, ele não seria eleito sequer deputado estadual, né? Ele tinha mandato de deputado estadual. Conseguiu uma legenda de aluguel, o PSD, que não é o PSD atual, né? Um PSD que foi criado circunstancialmente, e acabou indo para o segundo turno, né? Em 94, num contexto em que o PSDB havia eleito o Fernando Henrique Cardoso, né? E aí houve a criação de uma verdadeira força-tarefa para estancar a figura do Cabo Camata. Inclusive, à época, surpreendentemente, o próprio Fernando Henrique, já eleito presidente, fez um pronunciamento em apoio ao Vitor, né, candidato do PT no Espírito Santo. O Paulo Artung já era um aliado, digamos, histórico do Vitor, desde a sua eleição para prefeito em 88, né? Já havia uma aproximação com o Paulo Artung. Aliás, aproximação essa que era alvo de crítica de nada mais nada menos do que João Carlos Cosa. É importante guardar essa informação, porque depois, digamos, o cenário se inverte, né? E aí o Vitor teve a eleição sendo difícil, o arco de alianças que ele teve que criar, tornou o governo dele muito difícil, né? Por conta da coalizão. Ele teve que ampliar muito o leque de alianças para além da esquerda, né? Para o centro e até a direita do espectro. A Assembleia Legislativa ele tinha poucos, né? Acho que tinha 4, 5. Exatamente. Deputados. E aí, para a constituição de uma maioria, né? De uma coalizão, ele precisou, portanto, fazer esse movimento rumo ao centro e à direita do espectro político. E aí passou a ter oposição absolutamente intransigente do próprio PT, né? Dos próprios representantes do PT na Assembleia Legislativa. E isso, alguns outros erros que ele mesmo cometeu, né? Por exemplo, dar aumento de 30% aos servidores logo no início do governo, apostando, inclusive, no não sucesso do Plano Real, que havia sido implementado em junho de 1994, né? Ele está começando o governo em 95. Foi mal aconselhado pelo Luiz Mercadante, à época que veio a vitória, disse que o Real não prosperaria, né? Porque o que ocorre? Na época se fazia assim, né? Pegava toda a arrecadação e jogava no fundo de investimento. Com o juro, se pagava a folha, né? Com o sucesso do Plano Real, houve uma queda brutal da taxa de juros, consequentemente, a conta não fechava mais, né? E esse erro, o próprio Vitor admitiu para mim numa entrevista que eu fiz com ele em 2007, né? E aí, no final de 1997, o Vitor acabou saindo do PT, né? Foi para o Partido Verde, e esse campo dito majoritário dentro do PT aqui no Espírito Santo se esfacelou, né? E aí entrou em cena uma nova, digamos, um novo agrupamento interno, chamado Articulação de Esquerda, à época liderado por João Cosa e por Irine Lopes, né, que passaram em alguma medida a hegemonizar o partido, mas o partido já ia, a partir de 97, muito fragilizado no Espírito Santo, né? E aí, quer dizer, teve esse impacto, né, da saída não só do Vitor, mas do grupo.
E aí o partido volta a dar uma guinada a partir da eleição do Lula, né? Isso vai ter impactos tanto nas chapas proporcionais legislativo como nas próprias prefeituras. E aí o partido chegou a comandar, né? Vitória, Cariacica, Cachoeira e Colatina, 4 das maiores cidades do Espírito Santo com gestões petistas, né? E isso mostrou uma força incrível. O que você atribui esse momento e por que que ele também, né, logo se reveste? Porque atualmente a gente não tem nenhuma prefeitura no PT, governada pelo PT no estado. Então, bom, em 2002 tem o efeito Lula, é inegável, né? Que a ascensão do Lula ao governo em 2002, início do governo em 2003, em alguma medida cacifou o PT no plano nacional, né? Para disputar bem as prefeituras em 2004, né? E aqui no Espírito Santo o PT foi muito bem sucedido, você muito bem resumiu, né? João Cosa em Vitória, Helder em Cariacica, o Batata em Colatina e o Castiglione em Cachoeiro de Itapemirim, né? Portanto, 4 das principais prefeituras do Espírito Santo, uma no Sul, uma no Norte e 2 na Grande Vitória. Bom, e aí o grande dilema do PT PT capixaba, né, a partir desse momento, foi a composição ou não do governo Paulo Artung, né? E aí Paulo Artung se elege, só para lembrar, né, junto com o Lula, né, na mesma eleição, o Lula, exatamente, Paulo Artung governador em 2002, né? E aí, lógico, o Paulo Artung foi muito agraciado pela administração Lula, é importante dizer isso, pela gestão Lula no primeiro mandato. Houve o adiantamento de royalty, que foi fundamental para colocar o funcionalismo em dia, que funcionava em atraso desde o governo Albuino, né? Antes do Vitor, já havia atrasos sistemáticos de pagamento do servidor público estadual. Com o adiantamento de royalty, o Paulo Artung conseguiu colocar as contas em dia. E aí o grande dilema do PT capixaba a partir de 2002 e 2003 foi justamente compor ou não a base governista do Paulo Artung, que reunia, o Paulo Artung nunca foi um homem de partido, é bom dizer, né? Que reunia quase todos os partidos do Espírito Santo, né? E aí há um novo dissenso no partido. O João Coser passa a compor a base do Paulo Artung, e aí me permita, né, numa situação absolutamente vexatória para o PT, que é, a meu ver, uma subserviência desmedida do partido no Espírito Santo, né? Sem que o partido colha dividendos, né, que em alguma medida justifiquem essa subserviência em relação aos governos de Paulo Artung, e um outro grupo liderado pela Irine, né, Irine Lopes, que atualmente é deputada estadual, que fazia oposição a essa subserviência do PT capixaba em relação ao governo Paulo Artung, né? Bom, e aí o PT permanece com essas administrações nas eleições de 2008, né? Consegue reeleger esses 4 prefeitos, né? E, portanto, consegue uma certa estabilidade em termos de desempenho político-eleitoral. Mas, a partir do final do governo Lula, o PT entra novamente numa decadência. E, a meu ver, há várias razões que poderíamos invocar para isso. A própria guinada do eleitorado em âmbito, no plano nacional, incluindo o Espírito Santo, para o campo da direita e da extrema-direita. Esse é um fator importante, né? A própria, digamos, massa propagandística e negativa em relação ao PT, no contexto da queda da Dilma, né? Do impeachment, né? / golpe de Estado. E essa subserviência, né? Ao Paulo Artung, que também é um fator fundamental para que o PT tenha sido muito mal sucedido nesses últimos 10 anos, vamos colocar. Porque aí você tem também quer dizer, o Paulo Artung, quando ele se elege, inclusive, ele é pelo PSB, né? E aí o PSB, que é um pouco do que se usa nesse apoio ao Casagrande também, né? Um partido que tem uma aliança histórica, enfim. Mas logo se delineia muito bem quais são, vocês pensaram, né, na contradição capital-trabalho, enfim, fica muito evidente, né? Qual que é a posição, tanto do Artung como agora do Casagrande, né? Sim. E aí tem essas conjecturas nacionais também, né? Que o PT nacional, ele tensiona e posiciona em algum sentido o Espírito Santo é meio que também uma zona de sacrifício, né? O eleitorado pequeno, com pouca relevância nesse cálculo nacional e que às vezes a tensão é de barrar, né? Alguma candidatura, algo assim, que foi o que aconteceu recentemente. Mas eu queria saber um pouco disso, assim, como é que você vê também, porque na verdade eu vejo até como uma continuidade, né, do Artung até o Casagrande, né, é o mesmo, uma correlação de forças parecidas, né, que opera, embora o Casagrande tenha um diálogo
maior, aparentemente, com os movimentos, ou ao menos um constrangimento, né, para fazer esse diálogo, mas assim, o PT não só apoia, né, o Paulo Artung, aí eu acredito que o fato os prefeitos foram importantes, porque eles eram os prefeitos em turno de grandes cidades, com o governador, ou seja, estar próximo do governador é interessante para conseguir recursos e tudo mais, né, eles poderiam estar perto do governador e do presidente, que aliás a relação foi boa de Paulo Artung com Lula enquanto eles governaram, né, em paralelo. Então, assim, o João Coser, o Tusk, né, foram muito ativos, né, nesse diálogo com ele. Bom, em relação à distinção entre Paulo Artung e Casagrande, do ponto de vista da gestão, em um aspecto mais geral, difere pouco, né? Quer dizer, os segmentos, os grupos de peso que, em alguma medida, compõem o governo, é basicamente o mesmo. A diferença talvez é de perfil, né? O Casagrande é um pouco mais palatável do ponto de vista da capacidade de diálogo com um espectro um pouco mais amplo, né? Com segmentos da sociedade, com movimentos sociais. O Casagrande, portanto, tem um perfil um pouco mais, digamos, maleável, né? Ele é uma figura também histórica do PSB, né? Uma figura mais reconhecidamente progressista e tal. O Paulo Artung é um pouco mais centralizador, né? Um pouco mais, digamos, egocentrado, vamos dizer assim, né? Com um pouco menos capacidade de diálogo, mas por outro lado, há uma vantagem, o Paulo Artung tem mais clareza no que diz respeito a uma linha de gestão, por mais que discordemos dela, né? O governo Casagrande parece um governo mais frouxo do ponto de vista de uma linha de gestão, a eleição de prioridades no campo da gestão, etc. Então, há pontos fracos e pontos fortes em ambas as personalidades, né? Agora, falando em 2024, só para voltar um pouquinho nesse tema, como é que você vê as chances de crescimento do PT no Espírito Santo? Porque além de, a gente estava comentando aqui, né, além de nenhum prefeito, tem poucos vereadores e há uma queda, né, nas últimas eleições por conta de toda essa ascensão da extrema-direita, da Lava Jato, toda essa construção impactou muito fortemente o partido. Você acha que você pode vislumbrar um crescimento agora? Você acha que isso depende muito do resultado do governo federal, do governo Lula? Como é que você enxerga? Então, temos que retomar um ponto anterior, né? Quer dizer, no caso do PT Capixaba, há uma outra, eu diria, uma outra consequência que é, a meu ver, trágica para o PT Capixaba quanto ao papel, eu diria, ruim, o nefasto, né, que o João Coser exerce no interior do partido, que é estancar o afloramento e a ascensão de novas lideranças, né? O PT Capixaba se tornou um partido pouco convidativo para a ascensão de novas e boas lideranças. Um bom exemplo é o Helder, né? O deputado federal Helder Salomão. É a grande personalidade do partido, né? Hoje, sem dúvida alguma, o deputado federal mais bem votado nas últimas eleições e tem menos espaço do partido do que deveria ter, isso evidentemente observando de fora, né? Então essa é uma questão. A outra questão é qual vai ser o papel que o Coser vai desempenhar no que diz respeito a essas composições, né? No que diz respeito às eleições municipais. Porque é preciso entender o seguinte, a vocação política brasileira ela é eminentemente municipalista, né? A gente acha que tem uma impressão equivocada de que os processos são decididos no âmbito nacional e, no efeito cascata, cai para os estados e municípios. Na verdade, é o inverso, né? Observe que na formação da política brasileira, do sistema político brasileiro, né, quem dava as cartas no processo político eram as câmaras municipais. Que no período colonial, por exemplo, tinha função executiva, legislativa e judiciária, né? Quando a gente pega as determinações joaninas, manuelinas, até pombalinas, né? Elas tinham como destino as câmaras municipais, né? É lá que se dá efetivamente o processo político, é onde se dá, onde ocorre a escola de grandes lideranças, né? O primeiro processo pedagógico na política, que depois se tornará macropolítica, se dá no âmbito municipal, né? Então, se é, por exemplo, o objetivo do PT e do campo progressista, por exemplo, de manter-se no poder sistematicamente, é preciso investir pesadamente nas eleições municipais, né? Então, esse é um primeiro aspecto. Por outro lado, e aí esse é o nosso dilema hoje, né? Quer dizer, o enfrentamento à extrema-direita no plano nacional fez com que o Lula ampliasse excessivamente o espectro do seu arco de alianças, né? No âmbito nacional. E esse jogo nas eleições municipais se tornará extremamente complexo, porque vai ser preciso agradar, né, a gregos e troianos
para a manutenção da composição do plano nacional. Então, acho que essas eleições municipais de 2024 prometem ser talvez as mais disputadas até previamente na história da República Brasileira, né? Pois é, então você não tem aparentemente também grandes nomes do PT, né, colocados. Tem o João Coser, né, que está posicionado para a Prefeitura de Vitória, é cotado como um forte candidato. O Helder, aparentemente, né, poderia ser candidato em Cariacica, mas não se vem observando essa movimentação dele, né? Enfim, e essa não está muito ainda delineado que o partido vai ter uma força, apesar de que a gente sabe que, e assim, hoje os quadros que estão colocados, né, Jaqueline Rocha, os que têm mandatos, né, fortes, Irine Lopes, que não deve disputar, a Jaqueline, né, também não está aparentemente se colocando, então assim, também precisaria estar com quadros prontos para entrar, embora, claro, pode se construir, pode ter essa influência nacional, né? Mas também se discute o passo para uma candidatura ao governo, né? Porque a última, o PT, né, nesse histórico, não tem um candidato forte ao governo desde o Vitor Boaz, né? Praticamente, como você falou, tem a ver com esse processo de ficar também a reboque, né? E lançou algumas candidaturas da própria Jaque Rocha, do professor Roberto Carlos, mas não eram competitivas, elas foram uma marcação de posição ali, né, num dado momento, não tiveram muita relevância eleitoral, mas se desenhou com o Contarato, né, na última eleição, e essa candidatura acabou sendo vetada pela direção do partido nas composições nacionais. O Helder esteve aqui também, né, a gente falou, né, dessa intenção de que se construa uma candidatura. E, quer dizer, o Contarato é visto como um nome forte, ele tem se destacado novamente, né, no Senado, ele elegeu pela Rede, mudou para o PT e continua sendo uma figura de grande influência, não só no Espírito Santo, mas a nível nacional, né, como um mandato de bastante visibilidade. E o Helder, como o mais forte, né, o mais votado, como você falou, deputado federal, parece que ele deu um salto também, ele se cacifou para, né, uma disputa do governo ou do Senado, e talvez isso o faça até recuar da ideia de uma prefeitura de Cariacica novamente. Então, assim, como é que você enxerga esse cenário? Você acha que é possível? Você acha que tem outras forças também que podem justamente atuar de novo para anular, sejam estaduais ou sejam nacionais? Então, é difícil ainda fazer uma avaliação, digamos, concreta de um processo que ainda está um pouco longe, né? Mas assim, o Helder provavelmente não deve ser candidato a prefeito de Cariacica, não é nem faz parte dos projetos pessoais dele, né? Acho que essa etapa já passou, acho que é um grande nome para disputa para governo do estado, se esse for o desejo do PT. E eu acho que deveria ser, né? Por uma razão muito simples, né? Nós temos aí duas grandes lideranças que governam o Espírito Santo desde 2003, né? Portanto, há 20 anos, que é o Paulo Artung e o Casagrande. E são duas personalidades que, pensando em termos de governo do estado, já estão em alguma medida decadentes, né? O eleitorado já passa a desconfiar, até pela longevidade, né, do poder, né, do tempo em que esses dois personagens ocupam esse cargo específico de governador do estado. Então, eu acho que as próximas eleições gerais, elas tendem a abrir um espaço para novas possibilidades, que o eleitor vai começar a ponderar acerca disso. Talvez o Helder seja esse grande nome do campo progressista, né? O Fabiano Contarato, eu o enxergo como um grande quadro, né? Talvez é o senador da República com a melhor formação, com a melhor, digamos, pauta de atuação no âmbito do legislativo da Câmara Alta, né? Só que eu o enxergo com um pouco de dificuldade de colar em termos de eleições majoritárias, né? Primeiro que não é digamos, uma figura clássica do PT, né? Ele veio egresso do PDT. Foi eleito ainda na onda do lavajatismo, né? Ele é um delegado, né? Embora sempre tenha se posicionado de maneira bastante progressista em várias pautas, mas foi eleito naquela onda, né? É importante observar. Eu não sei se o eleitor do Contarato hoje é o mesmo eleitor do Contarato de 2018. Tenho bastante dúvidas em relação a isso. Acho que mudou muito. Alguns que não votaram hoje votam e que votaram não votariam. Embora eu considere um grande quadro, viu? Não estou nem fazendo, não tô nem tecendo crítica, né? Eu estou apenas fazendo uma constatação acerca de perfil do eleitorado, né? E agora as eleições municipais propriamente dito, eu acho que é preciso construir candidaturas. Tem o Ronaldo Cassundé, que está se colocando no município da Serra, que é uma velha liderança do PT, ficou um pouco afastado, agora retornou.
Tem a Célia Tavares em Cariacica, que já foi candidata, inclusive foi ao segundo turno no último processo eleitoral, que é um grande quadro do PT, né? Uma formuladora de políticas públicas, sobretudo na área de educação, um quadro muito capacitado, né? No âmbito do Partido dos Trabalhadores. Então acho que o PT precisa se voltar mais para as bases, no sentido de recrutar boas e jovens lideranças, né? Está faltando isso no PT. O PT, eu me lembro, eu participei relativamente bem acompanhando o último pleito para as eleições municipais, eu me lembro que uma série de boas candidaturas para vereador, por exemplo, não foram à frente por conta de desorganização administrativa do partido, né? A má gestão da documentação do partido na hora de registrar as candidaturas. Eu me lembro de várias boas candidaturas, né? Não vou mencionar nomes aqui por uma questão óbvia, mas o partido precisa, portanto, se reorganizar, né? E voltar o olhar novamente para as bases, que é lá, nas bases que se recrutam bons quadros, né? E deixar de olhar para lançar os holofotes apenas para o ambiente do poder, né? Porque essa era a pergunta justamente que eu ia fazer, porque a gente estava falando de partido de esquerda, de um partido de massas, né, que cada vez mais, dessa história da efervescência da luta social dos anos 80, 90, muito se comenta, né, que o partido se voltou muito para a institucionalidade, e isso causa um impacto. Como é que você vê o Espírito Santo nessa questão, nessa dicotomia, que talvez, né, enfim, não sei se é exatamente, não é uma contradição, mas assim, entre um partido que organiza, né, a massa dos trabalhadores e que disputa a institucionalidade. Como encontrar um... Pois essa é a grande ambiguidade do PT, desde a sua gênese, né? Desde a gênese do partido, os 10 primeiros anos do partido, quer dizer, de 1981, vamos pegar 81 como marco, né, de fundação do partido, embora oficialmente seja 1980, até 1991, que foi o primeiro congresso do partido, o PT tinha uma postura que poderíamos chamar de antissistêmica, né? Embora disputasse eleições, tenha sido bem sucedido em alguns processos eleitorais, mas havia, digamos, uma conflagração interna no partido muito forte em relação a essa inserção institucional. Votou contra a Constituição de 1978, é bom dizer isso, né? É bom relembrar isso. O PT votou contra a Constituição, que é, sem dúvida alguma, a Constituição mais sofisticada que nós produzimos desde a independência, né? A Constituição de 1988, que estamos agora a duras penas tentando defender contra os ataques da extrema-direita. O PT votou contra. E teve um deputado do PT que votou favoravelmente e foi expulso do partido, processado, né? E depois expulso do partido. É bom. O PT fez, à época, um projeto alternativo escrito pelo Fábio Conder Comparato, professor da Universidade de São Paulo. Bom, veio o Congresso de 1991 e o partido optou pela inserção institucional, né? Embora tenha feito essa opção de modo explícito, né, isso está nos documentos do partido, esse dilema e essa ambiguidade permaneceu no partido, né? Ou seja, o PT vai perder as suas características ao se inserir na institucionalidade democrática vigente ou na suposta institucionalidade democrática burguesa, né? Então há esse dilema permanente no partido, né? Uma coisa é certa, né? Quer dizer, o PT sempre advogou, a narrativa petista sempre advogou a ideia de que o PT tinha alguns antídotos contra aquilo que alguns sociólogos ou cientistas políticos chamam de oligarquização do partido, né? Está, inclusive, subscrito talvez na mais fundamental tese, né, escrita sobre o partido político, foi o Robert Michels, em 1911, escreveu um pequeno, grande livro em que ele chama da Lei de Ferro das Oligarquias, né? Todas as organizações complexas, por excelência, tendem a se oligarquizarem, né? E aí o PT, ao longo do tempo, ele sempre advogou a ideia de que havia alguns antídotos contra esse processo de oligarquização, né? Um deles era os PEDs, né, os processos eleitorais internos do partido. Eleição direta, que é algo que ocorre em poucos partidos. Até hoje. A questão da legalização das tendências, né, que era um aspecto que dá vida e dinamismo ao partido. E a questão dos núcleos de base, né? Essas eram as três ferramentas que os petistas diziam que eram antídotos contra o processo de oligarquização dos partidos. Ou seja, aquele processo de formação de capa preta, né? E de lideranças que cristalizam-se na direção do partido. De alguma maneira, todas elas permanecem, mas todas elas com fragilidade. Eu destacaria que a nucleação é a maior delas, né? Que mais sofreu esse impacto. Você não vê uma atuação enraizada, o partido, com exceções. Exatamente. Aí você vê. Aí, a partir de um determinado momento,
Quer dizer, aí veio o escândalo do mensalão. Embora aquilo seja uma peça ficcional, né, inventada pela nossa Suprema Corte, em alguma medida, aquilo revelou um aspecto fundamental: a separação entre as lideranças do partido, entre os capa-preta do partido e as bases. Aquilo desvelou que houve ali uma quebra, né, entre esses três elementos, sobretudo os núcleos de base, né, e a direção do partido. Ou seja, o PT se oligarquizou. Uma oligarquia, o PT capixaba é uma expressão bastante exemplar disso, né? O João Coser aparelha o partido desde bastante tempo, né? E isso dificulta, evidentemente, se torna uma barreira para que novas lideranças aflorem e, evidentemente, adquiram um corpo, né? Corpo com viabilidade eleitoral, né? Bom, e aí a ascensão da extrema-direita, em alguma medida, e a saída do PT do poder no plano nacional, fez com que o partido, em alguma medida, fizesse um movimento de repensar o seu percurso. Em alguma medida, fez uma autocrítica o PT, né? Eu acho que agora é um ambiente, um contexto interessante para se resgatar esses núcleos de base e essa relação da direção do partido com as bases, né? Porque o PT, mais do que nunca, se mostra um partido muito forte, né? Ele vem sofrendo ataques assim, ferozes há pelo menos 10 anos e ainda assim é um partido que sobrevive, né? Sobrevive com muita força, né, e com muita capilaridade social, né? Então esse é um ponto fundamental do partido. Então tá, obrigado, professor Weber de Oliveira. Esse foi o Política ES, nosso programa quinzenal aqui do Século Diário, com produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico do Cauã Elmer e do Estúdio 42B. Para saber notícias diárias, análises e informações sobre o Espírito Santo, acesse também o seculodiario.com.br e acompanhe nossas redes aí no YouTube e plataforma de podcast. É isso, estaremos de volta em breve. Política S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.